Repórter. E começa agora a coluna de empreendedorismo do BBT News. Está no ar o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e também Vinícius Chaves, no oferecimento de Credicomim, Sebrae e Elo Gestão. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Iago. Bom dia. Bom dia, Ulisses, Thiago, todo o pessoal aí do BBT News, ouvintes da Menina FM. Eu sou Malik Doubles. Eu sou Larissa Branco. E eu sou o Vinícius Chaves. E a gente vai pedir licença hoje para um programa diferente, né, Vinícius? Até porque a Larissa tá aqui também, fazendo parte do programa hoje, a nossa repórter especial, porque essa é uma edição especial. É o Pulso na Rua. Então, o nosso propósito, quando a gente criou o Pulso de fomentar o empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal, ele tá muito ligado em levar informações, em compartilhar conhecimento, mas a gente também quer a participação e o envolvimento de você que está aí no teu bairro, você que está aí no teu negócio e que tem histórias e que tem coisas importantes para compartilhar também. E por isso a gente foi na rua nessa primeira edição especial, então, com a Larissa Branco, para fomentar um pouquinho mais esse tema de empreendedorismo acima de qualquer obstáculo. Então são cases de empreendedores reais que a gente vai apresentar aqui hoje. São 3 empreendedores que deram entrevistas então para a Lari, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, onde a gente vai desenvolver. Lari, bem-vinda de volta ao Pulso, né? Você que já apresentou um Pulso especial, né? Sim. Logo mais você participa com a gente, então, falando um pouquinho sobre essas entrevistas e esse bate-papo bem legal, né? Tá bem, obrigada, mano. Valeu. Vinícius, tem cotação hoje? Tem sim. A Credicomim mandou pra gente as cotações. Vamos lá. Poupança 0,37% ao mês, IPCA 0,43% ao mês, a taxa Selic em 6,5% ao ano, CDI em 6,4% ao ano, IGPM 1,26% ao mês. O dólar desceu um degrauzinho, tá 3,87, e o Bitcoin deu um salto incrível aí. Na semana passada ele passou para R$20.528,86. Inclusive o Rafa Bastos, né, da Elo Gestão, ele tá, não sei se ele já voltou, mas ele tava na Europa na semana passada, e ele mandou pra gente que lá foi um boom, assim, apareceu nas capas de jornais, né, esse salto que deu o Bitcoin. Então no dia 29, fica ligado aí, no dia 29 de abril, no último pulso de abril agora, a gente vai ter um programa só pra falar sobre criptomoedas, Bitcoin, blockchain. Última semana de abril, não perde, você que quer entender agora mais sobre isso. Agora tem data, não aí. ficou só no Miguel, né? O pessoal já tava achando que a gente tava enrolando eles, né? Mas é um assunto bem interessante mesmo, o Bitcoin, até o Rafael falou, o Rafael Bastos falou que lá na Europa os especialistas também não estão entendendo muito bem essas movimentações, então é um mercado novo esse das criptomoedas, de certa forma volátil em alguns momentos, e a gente precisa de fato entender como que é investir nisso aí, se é bom, se não é, mas a gente tem os investimentos seguros aí que a gente apresentou as cotações, vai lá na Credicomim, tem várias opções legais de investimento para você. E falando em Credicomim, Malik, já antecipa um destaque do pulso aqui, a Credicomim, ela tá com um e-book sobre imposto de renda. E o momento é agora, né? Agora dia 30 de abril é o prazo, então, inclusive eu preciso também ver lá para fazer. Você não declarou ainda? Ainda não. Mas eu vou dar uma olhadinha nesse mas e-book também para facilitar, né? E aí tá chegando essa data limite, a Credicomim, ela preparou um e-book para o nosso ouvinte, de repente, que não sabe no que é e-book, né? Ele é um manual digital, é um arquivo em PDF, né? Um arquivo digital, pode ser impresso se quiser. Você vê no teu celular, exatamente, tranquilo, né? Que tem um passo a passo ali de como você faz para declarar, né? Então tem essas orientações, como que funciona, o que precisa fazer. Então, para você acessar esse material gratuito da Credicomim, é só acessar lá credicomim.coop de cooperativa.br, credicomim.coop.br, coop com 2 Os, né? Então é só acessar lá e baixar. Bem legal esse material, porque te ajuda, né, de fato, a entender um pouquinho sobre a declaração, mas o próprio software da Receita Federal também, ele é bem intuitivo. Se você já tem um pouquinho de afinidade, assim, com o computador, você vai ter facilidade. Um detalhe importante, a declaração de imposto de renda, ela é obrigatória, eu não lembro a faixa lá de valores, mas qualquer pessoa que queira declarar imposto de renda, inclusive quem às vezes não atinge aquele limite, aquele limite mínimo, digamos mínimo, assim, né? Pode declarar. É um documento que você vai usar depois até para fazer uma aprovação de crédito, para você comprovar a tua renda, então é bem importante, legal já estar por dentro disso. Boa, né? dica. Agenda então, por Elo Gestão, essa semana a gente tem amanhã, então, dia 9 de abril, o Shima Talks, um bate-papo descontraído, e dessa vez eu vou tá participando lá, o pessoal convidou, vou ter um talker lá, então, muito obrigado lá o pessoal, ao Gil lá que fez o convite também. A gente vai bater um papo lá sobre como posso empreender, e aí hoje esse programa a gente vai falar também sobre isso através dos cases, né? Então vai ser bem legal. Para quem quiser se inscrever, o link é plead
com demudo, plid.in/Shima17. Qualquer coisa, liga lá no Orion que o pessoal também ajuda, Facebook do Orion também tem, né? No Pulso também a gente tá sempre compartilhando ali, né? Sim, exatamente. E na quarta-feira, dia 10 de abril, às 19 horas na Sil, vai ter uma reunião do Núcleo de Moda e Inovação. Então, eu não sei se vai ser a primeira reunião desse núcleo, como é que tá as atividades lá, Mari? Não, esse núcleo de moda e inovação, ele já esteve bem ativo, né? E agora eles estão retomando esses trabalhos e querendo criar um grupo realmente engajado, né? Engajado para fazer a diferença, porque esse mundo da moda é muito dinâmico e a gente tem profissionais que se destacam muito bem aqui em Lages, mas falta às vezes esse associativismo, essa união, esse cooperar e colaborar para de repente criar eventos e coisas... Fortalecer essa economia, né? Esse mercado aí. E então... é um setor que se desenvolve muito, né, Vinícius? Então anota, com certeza, cara. Eu sou um cara que tento me arrumar, né? Tento estar dentro da moda, então, assim. Quanto mais bonitão, informação tiver, melhor, né? Então anota aí, dia 10 de abril, quarta-feira, às 19 horas, tá? Na quinta-feira, então essa semana tá bem cheia, tá? Na quinta-feira, dia 11 de abril, a Sil vai promover a partir das 19 horas, né? Isso aí. A rodada de negócios, que é um evento muito bom aí, já tem mais de 100 empresas inscritas, que é para você apresentar teu negócio, prospectar, conhecer novos fornecedores. O negócio lá é realmente fazer negócios, né? Então, a gente não tem certeza se tem vagas em aberto ainda, mas se tiver alguma dúvida, liga lá na Sil no 3251-6611 para ver se tem vaga, conversar com o pessoal lá, e vale muito a pena, tá? Eu já participei pela Platon, que é a minha empresa, e já fiz negócios, já conheci novas pessoas, gera network, você treina a tua forma de vender também, então realmente é um evento rapidinho, muito bacana. Vinícius, uma baita oportunidade. Quanto custa para você prospectar novos clientes? Quanto custa para você visitar, ligar, buscar clientes? E aí na sessão de negócios... São 100 empresas, cara. São 100 empresas, exatamente. 100 empresas que você vai ter a oportunidade de apresentar. O valor da inscrição acho que é R$50. É muito barato. R$50 você gasta para ir visitar um cliente, né? Exatamente. Do outro lado da cidade, então nem dá para levar em consideração. É verdade. E aí também, agora chegou, it's time, né? Chegou a semana aí do Startup Weekend, então dia 12, 13 e 14, lá no Orion, parece, o pessoal avisou que já lotaram as vagas, tá? Então a divulgação foi bem legal, mas tem uma lista de espera, o pessoal divulgou uma lista de espera, de repente alguém desiste ou eles conseguem viabilizar mais vagas, então fica ligado aí. Fica esperto. Acessa lá swlages.com e fica por dentro, tá? Para você que está nos acompanhando, eu sou Malek Dabos. Eu sou Larissa Branco. E eu sou Vinícius Chaves. E hoje o Pulso quer te motivar de uma forma diferente, através de cases de empreendedores reais. A gente quer trazer essa realidade que muitas vezes a gente vive, né, Vinícius, nas nossas empresas, né? E de pessoas que estão próximas da gente, pessoas como você, ouvinte aí, que está aí no teu trabalho, seja dentro de uma empresa ou criando o seu próprio negócio, né? A gente de fato quer trazer um pouquinho mais dessa experiência real. Às vezes a gente fala, né, Vinícius, de grandes empreendedores e cita grandes nomes. Sim. E a gente se sente distante disso tudo, há uma né? distância, né? A gente, claro, esses caras começaram também de baixo, começaram devagar. Verdade. Começaram há bastante tempo também. Fora os casos, né, que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, de Facebook, etc. Mas a realidade é que não é fácil, cara. A gente começa pequeno mesmo, começa com o que tem ali e tem que trilhar. E, inclusive, os convidados nossos são pessoas muito próximas da gente, né? Então, eu acho que isso vai ser legal, porque vai gerar uma identidade. Inclusive, você, ouvinte, consegue acessar essas pessoas, conversar com eles, trocar ideia. E eles são uma amostra de várias outras pessoas também que a gente conhece, que estão aí crescendo, estão lutando, já estão empreendendo. Verdade. E já estão colhendo os frutos, e de né? certa forma fala um pouquinho sobre o Pulso também, para você que está nos ouvindo, entender também as nossas origens, porque nós vamos falar hoje aqui, uma das entrevistas é com o Faisal da UBK, uma das entrevistas é com o Eduardo, que é sócio do Vinícius Chaves lá na Platon, né? E a outra é com a Cris Ribeiro também, que é uma mulher, uma jovem empresária também, alguém que também está nesse meio como a gente, também começando com as dificuldades. E eu queria ouvir a Lari, na verdade, a Lari tá quietinha ali. Lari, como que foi esse processo com que você conversou com o pessoal? Conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo aí. Então, Malika, eu fui até a empresa, né, de cada entrevistado, no caso o Faisal da UBK, daí em seguida já fui na Cris, do Pet Shop, e no outro dia eu acabei entrevistando o Eduardo da Plato. E eles contaram pra mim como que foi o início, quais dificuldades eles tiveram, se essas dificuldades trouxeram algo de bom pra eles e o que eles entendem, na opinião deles, que um empreendedor precisa ter, né?
Bacana. O Ulisses vai soltar pra gente ali o primeiro áudio, então, pra gente entender um pouquinho o que a Larissa tá falando. Vamos ouvir, A primeira então. pergunta qual que era? Era da onde surgiu a ideia de montar um negócio. Legal. Vamos ouvir a resposta do pessoal, então. A ideia surgiu desde criança, o sonho de ser engenheiro. E no tempo da faculdade começou a ideia de empreender, de ter meu próprio negócio. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, uma construtora, no caso, pequena. No quarto ano eu já era gerente numa construtora média. E o sonho foi sempre de empreender, de ter o meu próprio negócio. As coisas foram acontecendo para que isso desse certo. A ideia surgiu, na verdade, assim, eu sempre quis ter um negócio e eu sempre amei os animais. Então, a ideia veio de um tempo ali que eu tava precisando empreender em alguma coisa, que eu queria fazer alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, aonde que eu posso aplicar o pouco que eu conheço, o pouco que eu gosto, né? E aí que veio essa ideia, né? Eu sempre tive os meus animais e procurei continuar nessa área, porque achei que eu ia estar mais em casa. A Platon foi a minha segunda experiência de empresa que eu fundei. E desde que eu montei a primeira empresa, eu ainda tinha essa vontade de empreender, nunca tinha passado isso. Mas por questões mais financeiras, pelo momento que eu estava passando, eu acabei optando por trabalhar um tempo em uma empresa onde surgiu uma boa oportunidade de trabalho. Lá eu me preparei para montar a Platon. Então essa vontade de empreender sempre existiu. Eu sempre me programei para isso, era isso que eu via que eu ia fazer da vida. Assim a gente consegue ter um pouquinho da dimensão, né, de como eles começaram, mas nunca é algo assim muito preciso, né? Não, nunca é uma certeza que as pessoas têm, né, Vinícius? Até na construção do programa a gente conversava, né, que a nossa ideia realmente é com esses áudios a gente percebe que é legítima a causa, né, a vontade do pessoal e as pessoas que estão nos ouvindo agora que de repente têm uma ideia, têm uma vontade, é para acreditar mesmo. Porque eles não começaram, até na próxima pergunta a gente vai... Não tem um momento definido, exatamente, né? Eles não ficaram ali, não, vou esperar, e a gente fica esperando muitas coisas acontecerem, né? Segundo aquele livro que o Rodrigo Saviski me passou a leitura, que eu achei muito bacana, que é o Mito do Empreendedor, ele fala que eles foram acometidos pelo surto empreendedor, né? Aquele momento que ele diz assim, por qualquer motivo, eu quero montar meu próprio negócio, e eles acabam, de fato, rompendo essa primeira barreira e empreendendo, mas não é tão simples assim, esse é só o começo. Qual que é a próxima pergunta, Lari? A segunda a gente perguntou pra eles, então, em que momento da vida eles estavam, se eles estavam estudando, estavam trabalhando, porque muitas vezes surgem dúvidas, né? A gente fica esperando qual o início é em momentos diferentes, né? Então eles vão comentar um pouquinho qual era o momento que eles estavam. Vamos escutar essa resposta aí. Eu era gerente numa esse é o Faisal, já de porte médio. Daí veio o plano Collor, eu morava em Curitiba, casado com o Malik já pequenininho. E o plano Collor Curitiba simplesmente quebrou, parou por mais de um ano. Eu fiquei um tempo lá e retornei para Lages. Acabei retornando por esse motivo. Comecei a projetar mesmo essa empresa quando eu estava saindo do projeto dos agentes locais de inovação do Sebrae, que era um projeto já de temporário, digamos assim. Então, quando eu estava finalizando o projeto lá, eu tinha que saber aonde que eu ia trabalhar depois. Então, foi bem nessa época, eu pensei, é agora. Durante esse período que eu fiquei de aproximadamente 4 anos lá, eu já avisava montar Platon. Tanto é que o nome Platon surgiu antes de eu entrar nessa empresa. Eles sabiam que eu já estava me preparando para sair e que eu estava montando um novo negócio. Só que como eu tinha as minhas responsabilidades nessa empresa e que me demandava bastante tempo, eu não consegui focar na Platon naquele período, e aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava no emprego, ou eu abandonava o emprego e tocava a empresa. Então, em fevereiro de 2013 foi quando eu decidi pedir meus 30 dias na empresa para realmente tocar só a Platon.
É bacana a gente ouvir essa parte, assim, quando fala da questão do Faisal ali, do plano Collor, né? Muitas vezes quando a gente faz uma análise de um novo negócio, a gente considera fatores externos, né? É muito interessante a gente fazer essa avaliação, quais são as forças, né, que podem atuar no teu negócio. Então, quando você está planejando, quando você está pensando em algo, tu olha o que tem dentro de, né, as coisas boas que você tem, as dificuldades que você tem e esse ambiente externo. E quando o Faisal coloca ali do plano Collor, que realmente foi um momento difícil para algumas construtoras, para algumas empresas naquela, quer dizer, para a grande maioria do país, eu imagino que foi um momento muito difícil, né? Teve gente que ganhou dinheiro naquela oportunidade, mas muita gente teve dificuldade. Então você vê como às vezes o empreender parte também de uma necessidade, né? Então aquele momento ali de desligamento da empresa em função de um plano econômico é o que também muitas vezes impulsiona a necessidade que as pessoas têm, e eu sempre admiro muito a história do Faisal no sentido de ter tido a coragem de retornar à cidade e criar alguma coisa aqui, sabe? Porque é preciso peito, assim, para você de fato encarar o teu próprio negócio. No caso, pode... E o que a gente nota ali, Malik, falando nessa linha e do momento, né, que a pergunta é uma pergunta situacional para ver onde é que o pessoal tava, é notável, assim, que teve muita ousadia. Eles largaram realmente, o Dudu comentou, né, do emprego. Não tá aparecendo no áudio, mas ele comentou que no emprego dele ele fez o acerto, mas mesmo assim ele não recebeu, tipo, o valor do FGTS, não recebeu nada. Então ele foi na cara e na coragem. Foi na coragem mesmo. E legal também ver o case da Cris ali, quando ela fala do Ali, às vezes a pessoa tem uma dificuldade e idealiza a sua próxima chance. O Ali são os agentes locais de inovação do Sebrae, e ela, de certa forma, utilizou aquilo ali para ganhar um tempo, para aprender, para ir então depois empreender. Então não fecha as portas também. Às vezes para chegar onde você quer, tem um passo antes, com né? certeza. Tem uma porta, uma oportunidade, às vezes numa empresa, numa instituição, ou um curso, algo que você precisa se preparar antes. E me chamou a atenção o Dudu, né, cara? Com essa preparação também, né? Como ele já tinha, de certa forma, uma certeza, e como ele veio se preparando já há algum tempo. Isso também é importante. Empreender também é assumir riscos calculados, né? Então o Dudu se preparou, ficou esses 4 anos na empresa, trabalhando como colaborador mesmo, intraempreendendo, né? Mas ele já estava com a cabeça lá na empresa, e ele esperou o momento certo ali, e ele viu que não ia realmente ter muito, a gente vai ver nas próximas respostas ali, não ia ter muito dinheiro, não ia acontecer algo extraordinário, mas ele já se preparou e foi, né? Qual que é a próxima pergunta, Lari? É a 4 ali, então, foram quais as dificuldades que ele enfrentou no início, né? Ah, legal. Tive que retornar para lá, plano Collor, e em consequência aquele sonho de montar a empresa AuBK, que na época era Vale do BK, e se concretizou, né? E na época o meu diferencial, porque eu tenho um dom de arquiteto, então eu fazia projetos e tocava obra. Algumas, né? Mas o próprio administrar a empresa, porque por mais que eu tivesse a formação da faculdade, na prática é tudo diferente. Sim. Então a administração da empresa, tu saber como comprar melhor um produto e tudo mais, e essa parte é muito mais difícil, e isso é uma coisa que a experiência é o que te ensina, né? Teve tantas dificuldades, na verdade, mas uma que eu destaco bastante, que na primeira sociedade que eu tive, outra empresa, não teve relação com a Platon, eu tinha um sócio, né? E acabou a sociedade não dando muito certo. Eu vendia minha parte na época para ele, justamente porque a sociedade não estava funcionando como eu acreditava que deveria funcionar. Então, quando eu montei a Platon, nessa época ali, na minha cabeça eu não poderia ter sócio, em hipótese alguma. Então, isso foi uma grande dificuldade, não de não ter sócio, né? A dificuldade foi essa visão errada que eu tinha de sociedade. E aí a gente percebendo, a pergunta era sobre as dificuldades, né? Quais dificuldades enfrentaram. Cada um teve uma dificuldade diferente. O Faisal comentou ali de ele precisar sair de Curitiba, onde teoricamente é uma economia mais forte, tem mais oportunidades. Veio para Lages, teve que... O Malik pequeno, né? O Malik teve que vir para cá também. Não tive opção. Então, realmente...
o momento era um momento difícil. O Dudu comentando sobre uma dificuldade que não era nem tanto um fator externo, e sim uma crença que ele tinha. Uma crença, ali, né? Verdade. E as crenças limitantes são realmente aí uma barreira que todos nós precisamos superar todos os dias, né? Até esses empreendedores que a gente comentou que já estão no topo, eles ainda têm crenças que limitam em alguns casos, né? Então, realmente, a dificuldade ela tá aí, a gente tem que enfrentar isso. E aí a gente vai tem uma pergunta ali que fala sobre quais os recursos, né, que esses empreendedores tinham quando começaram. E isso eu acho muito bacana. Se puder soltar pra gente a resposta aí, Ulisses, número 3 dos recursos ali que eles tinham, porque a gente vai ver realmente o que tinha para começar. Foi bem na cara, na coragem, mas contando também com o apoio dos meus pais, né? Claro que financeiramente, desde que eu saí de casa com 17 anos, eu comecei a ser independente, com 20 já casado, trabalhando, então eu comecei a ter minha independência, né? Mas vim mais com a experiência mesmo. Tinha um pouco de dinheiro e eu tinha um carro, que foi que eu vendi meu carro para começar a empresa, bem menor do que é hoje, mas foi o que deu certo. Eu não tinha poupado, não tinha me organizado financeiramente para montar a empresa. E pode ter sido uma falha, mas que independente disso acabou dando certo. Durante esse período em que eu estava tocando a empresa, tentando tocar a Platon, e nesse emprego que eu estava, eu tirava do meu salário. Então os custos lá eu tinha para bancar, mesmo não tendo clientes, né? Só que não funcionou. E foi funcionar quando eu realmente me desliguei da empresa, não tinha nenhum recurso. Seria muito mais fácil se eu tivesse me organizado, se eu tivesse essa reserva. Mas como eu não fiz, eu precisei realmente dar tudo de mim para conseguir isso. Isso chama atenção, né? Se a gente for fazer uma análise do que eles falaram, todos têm algo em comum. Todos não tinham muitos recursos disponíveis quando começaram, né? E deram um jeito. Você pega o caso do Faisal, com 17 anos, sair de casa, né? Eu sei da história dele, né? Enfim, né? Ele trabalhou numa borracharia por muito tempo para poder sustentar, inclusive, a faculdade, os estudos, e eu pequeno. Então, do tio dele na época, né? Então, com 20 anos, casado, todas as dificuldades, e você vê ele hoje como engenheiro, proprietário de uma empresa, você às vezes não imagina as dificuldades que a pessoa passou. Então não está distante de você. Às vezes você está num local que você acha que não pode, que não tem como, mas tem como. Pega o caso da Cris. A Cris vendeu o carro, foi lá, fez o que tinha que fazer para de fato construir. No caso do Dudu, ele fala que não se organizou, porque o Dudu é um cara exigente, né? Mas na verdade ele já tinha o plano, né, de montar a empresa. Só ele talvez não sabia que tinha que criar essa reserva e que isso era importante. Esse é um erro comum que os empreendedores acabam cometendo, ou por não ter, né, ou por não conseguir se planejar, mas de fato de começar com um pequeno capital de giro e com uma estruturação um pouco maior. Mas isso não é impeditivo, é isso que essas respostas mostram pra gente. É que você, independente de onde você tá, você pode começar. Claro que vai ser mais difícil se você não tiver recurso, não tenha dúvida disso, mas então você pode se organizar de outras formas, né, para tentar diminuir esses riscos, diminuir esses problemas, né, recorrer de repente a quem tem algum recurso para ser teu sócio, como o caso do Dudu, quando ele falou que ele abre a mente para a sociedade, ele não foi necessariamente em busca de dinheiro, ele foi em busca de um parceiro, mas também poderia ter ido atrás daquilo que ele não tinha no momento, que é dinheiro, e tem formas de captar isso também. E a próxima pergunta que a gente fez para eles foi justamente essa: o que essas dificuldades trouxeram de bom para eles, né? Como que eles cresceram em cima disso, né? Então vamos escutar o que eles falaram. Que eu aprendi lá, eu tive condições de montar esse sonho da construtora aqui em Lages, porque eu tive um embasamento bem bom, aprendi, tive chefes que eram amigos, que me ensinaram muito, né? E isso agregou bastante valor, bastante aprendizado para mim, né? Da cabeça do administrador, né? Porque você sabe que tudo que você fez errado, tenta levar pro lado certo e faz certinho. Hoje, meu Deus, como a gente mudou a empresa de local e estamos recomeçando, esse recomeço já foi muito melhor do que foi o começo. Já estava sabendo, né, por onde andar, né? Com certeza.
Com certeza a minha visão de ser totalmente resistente à sociedade na época fez com que eu perdesse um tempo, porque eu achava que eu ia conseguir resolver tudo sozinho. Então foi ali aproximadamente 1 ano até eu abrir a mente nesse sentido. E esse 1 ano poderia ter tido com certeza absoluta muito mais ganhos para a empresa se eu já tivesse buscado algum parceiro ali para estar tocando o negócio junto comigo. Uma coisa que me chamou a atenção na resposta do Faisal foi o aprendizado, né? Ou seja, ele aprendeu nos empregos aonde ele esteve e isso ajudou ele ali. Sabe que isso me chama a atenção, que muitas pessoas às vezes estão no emprego, mas não estão valorizando aquela oportunidade e tentando observar o que o chefe faz certo, o que dá errado. Eles pensam, né? Tô trabalhando aqui, é pra ele, só que eu tô trabalhando. Então tenta aproveitar a oportunidade onde você tá, reparar onde que o gerente, o diretor, o chefe, aonde que eles estão tendo comportamentos que fazem a diferença, observa as oportunidades, como funciona o mercado, como funciona o cliente, e de repente um dia quando você tiver o teu negócio, esse aprendizado vai te servir, né? Afinal, como que você vai ter uma empresa, você vai gerenciar pessoas se você não sabe o que acontece lá dentro? É verdade. A nível operacional mesmo, né? Então, a experiência do emprego, de você estar trabalhando, ter um crescimento dentro de uma empresa, dentro de uma carreira profissional, com certeza absoluta vai te colocar à frente no momento de ter o teu próprio negócio e de empreender, né? E aí a gente já passa para a próxima pergunta, né, Lari? Qual foi a pergunta mesmo ali, só pra gente recapitular? Na sua opinião, então, aonde que eles achavam que o empreendedor precisava fazer para se manter no mercado de trabalho? Quais as dicas ali que eles dariam, né? Então aí a gente faz um fechamento bem legal, a gente percebe aí um comportamento em comum nessas respostas aí que o Ulisses vai soltar pra gente agora. Então, isso pra gente que tem um pouco mais de idade aí, mais tempo no trabalho, é uma coisa, é um desafio. Eu acho que a inovação, a atualização, estar sempre buscando coisas novas, materiais novos, métodos novos, que é difícil aqui no Brasil a gente implantar, porque a gente não tem ferramentas, instrumentos ainda, né? Mas à medida do possível a gente vai sempre fazendo curso, vamos melhorando e tem que olhar para frente, tem que acompanhar essa rapaziada aí que estão aceleradas, que estão a 1000 por hora, e isso é bom porque tira a gente da zona de conforto e vamos lá. Se dedicar muito, sabe? Especialmente no início, você não pode ter hora para nada, você tem que se dedicar mesmo. Estudar, sabe? E buscar apoio, instituições que existem que apoiam os empresários, os empreendedores, mas estudar eu acho fundamental para você conseguir acompanhar o mercado, porque hoje é muito competitivo, então você não pode ser mais um no mercado, né? Então o estudo eu acho fundamental. Tem que estar acompanhando o mercado, tem que estar evoluindo, tem que saber que não sabe tudo, é a principal coisa que eu vejo assim, tem que estar buscando conhecimento todo dia. Uma coisa que eu vejo que é muito importante é não dizer para você mesmo, mas não dizer que não consegue fazer, você saber que tu consegue, mas que tu não tem habilidade naquele momento e que com um pouco de esforço, um pouco de pesquisa, você vai conseguir fazer. Então, eu vejo que é nesse sentido mesmo, de estar buscando conhecimento, conversando com pessoas, fazendo network, que vai funcionar, vai conseguir evoluir bastante nesse aspecto. Eu percebi o seguinte, nessas respostas que o pessoal deu ali, os empreendedores, eles precisam fazer, eles precisam ter algumas coisas, né? E 3 coisas que eu vi que são bem importantes, em alguns casos o investimento financeiro, uma linha de crédito, em outros casos também a consultoria, né? Contar com os especialistas, e eles falaram muito em educação, em estar estudando, estar se capacitando. E aí a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros aqui do Pulso, né? Crédito Comim, o Sebrae, a Alogestão, que são instituições que têm esse apoio também aí para esses empreendedores. Não é por acaso que eles estão conosco, né? A Crédito Comim tem o que oferecer para você que quer empreender. Da mesma forma, o Sebrae tem curso para você se desenvolver, para você se melhorar, e a Alogestão pode te ajudar
ajudar também na terceirização, por exemplo, de alguns serviços, a parte de processo de gestão mesmo financeira, a parte de pessoas, né? Então você pode contar com especialistas nisso e a gente apresenta aí, então, esses 3 parceiros que são especialistas naquilo que eles fazem, né? E com certeza vão te ajudar. Lari, faz tuas considerações aí sobre essa experiência dessa entrevista, como que foi conversar com o pessoal. Eu achei bem bacana, assim, eu aprendi bastante também. Eu já tentei dar uma empreendida algumas vezes e eu vi que às vezes eu errei em algum lugar que eu já, na hora que eu ouvi eles falando se assim, né? É aqui que eu errei. Né? Então... E empreender é errar, né? Empreender não é uma carreira perfeita de só acerto, né? É um vai e vem, né? Uma maré ali que vai subindo devagarinho e vai caindo várias vezes, e tem que ter força, tem que ter capacitação, tem que estar preparado. Aproveito, já deixo o meu beijo, o meu abraço pro pessoal, porque tá acabando o nosso programa de hoje, e até a semana que vem, pessoal. Mari, que tá contigo. Eu só quero fazer a consideração final, né? Olha, observem bem, todos tinham coisas em comum. Os 3 gostam do que fazem e são técnicos naquilo que eles fazem. A Cris, na área, né, do pet shop, com os animais, algo que ela gosta, algo que ela se identifica. O Faisal, engenheiro, construção. O Dudu, a tecnologia. Mas, de fato, eles tiveram que aprender com a vida a serem empreendedores, a serem administradores do próprio negócio. E a gente tá aqui para te motivar, porque a gente quer que você se desenvolva, pega aquilo que você é bom, mas seja um bom administrador, seja um empreendedor, e a gente quer incentivar você a ser um grande empreendedor, a ser uma pessoa que vai pra frente. No próximo programa, com parceria do Sebrae, nós vamos falar de intraempreendedorismo, né, Vinícius? Sim, a gente já tá definindo o nosso convidado aí, vamos falar sobre esse primeiro passo do empreendedorismo. É isso aí, valeu, galera, obrigado, um abraço e segue o pulso. Esse foi o Pulso Empreendedor do BBT News, com Malik Doubles e Vinícius Chaves, no oferecimento de Crédito Comim, Sebrae, aqui é do Gestão. BBT News.